Quantas vezes hoje você já disse que você está sozinha? Quantas vezes hoje você já pensou que ninguém se importa com você? Quantas vezes você já se sentiu cansada, em que o mundo já não tivesse mais solução? Quantas vezes você olhou para você mesmo e disse assim: isso não vai mudar, não vejo futuro nisto? Quantas vezes você disse para os teus sonhos que esses sonhos jamais seriam realizados? Quantas vezes? Quantas vezes você já te pegou chorando pelas coisas que te aconteceram, pelas coisas que te fizeram, pelas coisas que te falaram? Quantas vezes você já desistiu de fazer certa coisa, de tentar certas coisas por algo que te aconteceu no passado? O nosso grande erro é permitir que aquilo que aconteceu no passado conduza o nosso futuro. O nosso grande erro é tentar escrever uma história nova, mas carregando as coisas do passado. A Bíblia nos ensina que nós devemos deixar para trás aquilo que já passou. Mas nós insistimos em carregar essas coisas dentro de nós. Nós insistimos em trazer para o nosso hoje, levar para o nosso amanhã as coisas que ficaram para trás. Lendo a história de Ruth, eu vejo uma mulher que verdadeiramente quis deixar o passado para trás. Uma mulher que desejou viver uma nova vida. Uma mulher que parou e pensou e disse: não, se eu ainda me agarrar nas coisas do passado, eu continuarei a viver a mesma história. Eu continuarei sendo quem o meu passado disse que eu sou. Mas eu quero escrever uma nova história. Eu quero viver uma nova vida. Eu quero viver algo diferente. Ruth, ainda jovem, tinha ficado viúva. A sua sogra, sua grande amiga, estava agora amargurada, sofrida com as perdas do marido e dos filhos, e resolve voltar para sua terra. E insiste para que Ruth volte para a terra dos seus pais, para a sua história, para o seu passado, que Ruth volte a viver a vida que ela tinha antes. Só que Ruth tinha experimentado uma nova história, uma nova vida, um novo amor. E agora ela não se interessava mais pelo passado. E ela disse: não te insiste em me mandar voltar, porque aonde tu fores, eu irei contigo. O teu Deus será o meu Deus. Ruth estava dizendo para sua amiga: eu quero viver a nova vida. Noemi estava caminhando em direção a Belém, a terra do pão, uma terra que estava sendo abençoada por Deus. E Ruth queria viver um futuro diferente. Ela já sabia o que o passado dela dizia sobre ela e esperava. Ela agora queria viver uma história diferente. E ela disse: não, eu vou contigo, mas eu não tenho nada para te oferecer. Você pode não ter, mas o teu Deus tem. E eu quero esse Deus. Esse foi o pensamento de Noemi. Talvez o teu passado, talvez as pessoas que te cercam nos dias de hoje, talvez elas não tenham mesmo nada material para te oferecer. Mas o teu Deus tem muito para te oferecer. E as pessoas que são guiadas por Ele, que estão à sua volta, também têm muito para te oferecer. Chegando em Belém, Ruth, insatisfeita com o que ela estava vivendo, porque ela não se satisfazia com pouco, Ruth queria viver mais e mais, Ruth queria ter mais. Então ela diz: deixa-me ir aos campos recolher as espigas. Ela vai. E a Bíblia diz que, ocasionalmente, ela cai nos campos de Boaz. E ela começa ali a colher as espigas que caíam, que os ceifeiros deixavam cair pelo caminho. Boaz então chega e pergunta aos ceifeiros quem era aquela moça. E eles dizem: é Ruth, a moabita, que veio com Noemi. Está aí
o dia inteiro, não parou, está trabalhando incansavelmente. Parou um pouquinho apenas para beber água, mas não parou de trabalhar. Boaz então dá ordem para que deixem ela catar as espigas e que ainda deixem cair espigas melhores para ela recolher. E ainda diz para que ninguém toque nela. Para você ver o que Deus pode fazer com você. Talvez você está aí com medo de viver um novo relacionamento, de viver uma nova história, de viver a liberdade que Cristo te deu. Com medo do que vão falar do teu passado, do que vão achar das tuas cicatrizes, do que vão achar da tua mágoa, da tua dor. Mas o Senhor está dizendo assim para você hoje: eu conheço você. Eu conheço a sua história. Eu conheço o seu passado. E eu dou ordem para cuidarem de você. Eu dou ordem para prover para você. Não tenha medo. Não tenha medo. Viva a mudança. Viva a liberdade. Deus cuida de você. Deus te conhece. Talvez as pessoas com quem você se relaciona hoje podem até não te conhecer. Podem até não saber quem verdadeiramente você é. Conhecem apenas a tua história. Conhecem apenas o teu passado. Conhecem apenas os teus momentos de fraqueza, os teus momentos de dores. Conhecem apenas um pouquinho do que você viveu. Mas Deus não. Deus conhece a tua história. Deus conhece o teu coração. Deus conhece você. E por isso, a ordem de Deus é para você prosseguir. É para você deixar de ter medo, porque Ele dá ordem a quem estiver ao teu lado para cuidar de você, para prover na sua vida. Quando nós confiamos em Deus, nós temos o cuidado de Deus diariamente. Nós temos os cuidados e a provisão de Deus diariamente. Não fique com medo de você viver o novo. Não fique com medo de se entregar a uma nova vida, de se entregar a um novo recomeço, de fazer uma mudança, de tomar a atitude, pensando no teu passado. Você tem que deixar o passado de lado. A Moabita deixou de ser chamada Moabita, deixou de ser chamada estrangeira e foi chamada por Boaz, um dos homens mais ricos, por mulher virtuosa. E Boaz ainda disse que todos iriam saber, conhecer o quanto era importante aquela mulher. E verdadeiramente ela foi reconhecida, porque a Moabita, a viúva, a que era adoradora de outros deuses, a que era conhecida pela história dos seus erros em adorar outros deuses. Ela agora é conhecida como da linhagem de Jesus. Deus conhece a sua história. Deus conhece o seu coração. Não fique pensando. Não fique aí olhando para as coisas que passou, olhando para as feridas, para as dores, para as palavras, olhando para a amargura. Olha para o teu Deus. Veja o quanto Ele pode te dar. Você já sabe o que tem no passado. Você já sabe o resultado do teu passado. Agora vai em direção ao resultado da tua confiança em Deus, da tua dependência em Deus, do teu amor por Deus. Vai em resultado dos cuidados de Deus para a sua vida, porque esses são imensuráveis, são maiores e são melhores do que você pode imaginar. Amém? Fiquem com Deus.